Olá pessoal, mais um dia estamos aqui. E hoje, dia 7/6, vamos estar estudando o dia 8. Vamos falar um pouquinho sobre a lição Tribulações e Confiança, em especial, abrindo aqui, a parte de segunda, Tempestade da Vida. Provavelmente, talvez a gente leia mais um dia, mas antes de estar iniciando, eu gostaria de estar fazendo aqui uma oração. Quem tiver de capuz, fone de ouvido, tirar também. Então, vamos lá. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá de vida, uma oportunidade de estar aqui estudando a Sua palavra, de saber que mesmo em meio às tribulações o Senhor está conosco. Por favor, fica comigo, fica com cada um de nós e nos ajude a entender o que o Senhor quer nos mostrar nessa manhã. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Segunda-feira, 8 de julho, lição com o nome de Tempestade da Vida. E ela inicia exatamente da seguinte maneira: Jesus passou o dia ensinando as grandes multidões às margens do mar, da Galileia. Suas palavras ficariam gravadas na mente das pessoas e ecoariam pela eternidade. Ao cair da tarde, ele disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. Marcos 4:35. Jesus sabia que a tempestade viria, mas decidiu ir assim mesmo. Tinha uma lição de vida para ensinar aos seus seguidores. Ao lermos essa história, podemos considerar vários pontos importantes. Primeiro, Jesus provavelmente dormia sobre a única almofada do barco, aquela que ficava na polpa, a parte de trás da embarcação, na qual se sentava quem guiava a embarcação. Foi ali que ele repousou. Segundo, nem todos os discípulos eram novatos no mar. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores experientes. Conheciam o lago como a palma da mão e sabiam o que fazer em meio ao vento e às ondas. Terceiro ponto. Esse é o único registro nos evangelhos de Jesus dormindo, no auge de uma das piores tempestades da vida deles. Quando achavam que iriam morrer, Jesus estava descansando na polpa. Número 4. A reação dos discípulos naquele momento de crise foi um desabafo que questiona o caráter de Jesus e o seu amor por eles. Mestre, não te importa se morrermos? Marcos 4:38. Muitas vezes essa também é a nossa pergunta, quando tudo parece desabar. É justamente no desespero que tentamos dar conta sozinhos, ou feridos pela dor e pela perda, começamos a duvidar do amor e do cuidado de Deus. Projetamos como ele deveria agir e a partir do nosso ponto de vista humano. Mas como aconteceu ali, é nas tempestades da vida que o Senhor costuma operar seus maiores milagres. Ele permanece fiel, mesmo quando sua aparente ausência não faz sentido para nós. Ele está no barco, com a gente, e pode acalmar o vento e o mar quando nós não conseguimos mais. Bem, quando nós vemos, né, essa história que nós lemos ontem de Jesus, né, dormindo enquanto está a tempestade e os discípulos desesperados não sabendo o que fazer, a gente entende o quão importante é termos fé e confiança. Os discípulos, por talvez até alguns deles serem experientes, eles viram aquela tempestade e falaram, ok, falaram, né? Beleza, não vamos conseguir escapar daqui. Essa tempestade está muito forte, o barco é pequeno, nós vamos realmente acabar naufragando. Mas eles esqueceram de um ponto primordial, para não falar o ponto mais importante de todos. Jesus estava no barco. E a partir do momento que eles sabiam que Jesus ele tinha uma obra a fazer, por mais que eles tinham uma ideia totalmente distorcida, o fato é que, de fato, Jesus tinha uma obra a se fazer. E eles deveriam ter pensado: ok, Jesus está aqui, nós não vamos temer, porque ele tem poder. Nós sabemos que ele tem poder, que ele é o Filho de Deus. Por mais que o barco ele queira naufragar, por mais que aconteça alguma coisa, nós devemos confiar. E falando do meu ponto de vista,
eu não sei, sabe? Mas provavelmente se eu tivesse lá, e por mais assim que eu pense que alguém tivesse uma fé muito grande, acredito que a pessoa ainda assim iria acordar Jesus, iria falar com ele, porque a gente fica com medo. Isso é fato. Por mais que a confiança esteja conosco, a dúvida também está. E essa questão de tirar a dúvida, de conversar com Jesus, de falar para ele, mestre, o que que está acontecendo, mestre? As ondas são muito fortes, eu sei que não vai acontecer nada, mas por favor, fica com cada um de nós, sabe? De fato, infelizmente não foi o que aconteceu. Os discípulos realmente foram com medo, num ponto de vista de ver que realmente não havia mais salvação para eles, de que o próprio Jesus morreria também, mas nós devemos tomar cuidado com isso, né? Se Jesus ele está no barco, a gente não precisa se preocupar, mesmo que o barco aparentemente esteja a ponto de virar, a ponto de naufragar em meio mar. Aqui na parte de baixo, na parte pense, diz o seguinte: qual costuma ser sua primeira reação quando a tempestade estoura em sua vida? Quando foi que você viveu na prática? Segundo as Coríntios 5:7. Andamos por fé e não pelo que vemos. Acredito que todos nós já passamos por momentos assim, se não estamos passando, né? Aquele momento onde você olha pra frente, você vê uma grande tempestade e você precisa seguir e passar por ela simplesmente pela fé, né? Assim como aconteceu com os discípulos, né, que foi uma aprovação para eles. Quando isso acontece, não tem muito o que a gente possa reclamar, o que a gente possa chorar. A gente precisa confiar, né? E em vários momentos isso vai acontecer, né? Eu acho que um momento unânime para todos nós seria o momento de doença. Por mais que por mais que nem todo mundo tenha uma doença tão grave, fato é que a gente fica doente e nós sabemos bem que, né, até as doenças mais comuns acabam baqueando o ser humano, né? E nesses momentos a gente precisa realmente, de fato, olhar para frente, porque o médico ele vai passar um medicamento, vai fazer alguma coisa, mas realmente a gente fica pensativo ali, caramba, se não for pelo Senhor não vai dar certo. Lembro de uma vez que eu fiquei mal, estava muito, muito mal e tomando banho, né? Isso foi bem na época, né, da Covid. E eu falei, Senhor, não sei se eu passo daqui. Eu estou com dúvida. Não sei se realmente eu vou melhorar, sabe? Em momentos como esse, é somente a fé que pode estar nos ajudando. É somente o Senhor que realmente pode estar guiando o nosso barco. A parte de terça inicia da seguinte maneira: imagine a multidão agitada à beira-mar da Galileia. Depois de uma noite tempestuosa no lago e de curar um endemoniado na região dos Gadarenos, Jesus novamente atravessou de barco o mar da Galileia e desembarcou perto de Cafarnaum, onde uma grande multidão o aguardava. Assim que desceu do barco, todos se apertaram ao redor dele e o seguiram em direção à cidade de Cafarnaum. Entre a multidão havia também uma mulher que sofria há muitos anos. Ela gastara tudo o que tinha com médicos, sem, contudo, melhorar da saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Ao ouvir falar daquele homem da Galileia, o coração dela ficou cheio de esperança. E com as poucas forças que ainda tinha, saiu de casa daquela manhã para misturar-se à multidão. O aperto das pessoas quase a sufocava, enquanto tentava se aproximar de Jesus. Então, entre empurrões, ela finalmente o viu e motivou-se a si mesma. Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Quando estendeu a mão e tocou no manto de Jesus, sua vida mudou para sempre. Não apenas uma cura física, algo mais profundo aconteceu naquele dia.
Jesus acolheu a mulher, aquela mulher, amedrontada e trêmula, e valorizou sua fé, pedindo que contasse sua história e restaurando-lhe a confiança. Esse episódio revela o cuidado e a compaixão de Jesus por aqueles que lutam com doenças, pelos solitários e por aqueles que costumam se perder no meio da multidão. Muitos o tocaram naquele dia, levados pelo movimento da multidão, mas apenas uma pessoa o tocou com fé, de forma intencional, para receber a bênção de que tanto necessitava. Ainda assim, não foi o toque que a curou, e sim a fé que ela demonstrou. Filha, a sua fé salvou você. Aquela mulher frágil, abatida pelo sofrimento, poderia ter ficado em casa, deitada em sua cama, mas em vez disso saiu voluntariamente para encontrar Jesus, movida pela esperança de cura e pelo desejo de se aproximar dele. Vê-lo de longe não bastava. Ela se aproximou até tocá-lo. Algo incrível, né? A história dessa mulher, uma mulher que por anos e anos e anos sofreu com essa doença, gastou tudo que tinha e, como nós lemos aqui, ela teve a oportunidade de saber que Jesus estava próximo e de ter essa provação, ter essa prova na vida dela. E por que prova? Porque, como a lição diz, ela poderia continuar deitada e pensar: caramba, eu gastei tudo que eu tinha aqui. Não tem a possibilidade de ele ser diferente. Mas não. Quando ela ouviu falar sobre Jesus, sobre os milagres, sobre as pregações, sobre todo o aspecto geral que ele trazia quando ele ia de uma cidade a outra, ela olhou e pensou: esse é o meu mestre. Essa é a oportunidade que eu pensava. E ela foi com tudo, ela agarrou essa oportunidade. Ela não tinha nenhum dinheiro para dar a Jesus. Ela poderia pensar: não, mas ele provavelmente talvez vá querer algo de mim, vai querer algo porque eu estou com uma doença muito ruim e ele não faria isso de graça. Mas não, sem dinheiro, sem forças, ela foi. Somente com a fé ela foi. E nós devemos ir da mesma maneira. Quando nós estivermos quebrados, desamparados, nós devemos ir a Jesus. A gente tem, né, dois paralelos, né, dois contrastes muito grandes. As pessoas que têm condição e as pessoas que não têm condição. As amparadas e as desamparadas. E quando de fato vem algum problema na nossa vida, é muito fácil quando a gente está amparado, correto? Por mais que não seja a coisa mais fácil do mundo, a gente tem pessoas ao nosso redor, a gente tem dinheiro suficiente para comprar o remédio que precisa, para poder ir no médico, e isso faz toda a diferença, né? Uma cama quentinha para se deitar. Mas e quando estamos desamparados? Quando estamos num leito de hospital ou com uma doença, alguma dificuldade, que seja ela qual for, emocional, física, mental, e quando estamos nessa, né, passando por esse tipo de dificuldade e não tem ninguém aparentemente ao nosso redor. É nesses momentos que devemos confiar ainda mais em Jesus, né? Quando a gente vê aqui quais barreiras, né, na parte de baixo, tornavam difícil para essa mulher chegar até Jesus. Primeiro, né, ela era mulher. Já começava por aí, na época de Jesus, tinha-se, né, essa dificuldade com as mulheres, né? Elas eram mal vistas, né? Principalmente a mulher que não tinha filhos, que não tinha marido. Então, essa é a primeira dificuldade. Segundo, ela estava totalmente desamparada de forças. Ela não tinha forças para poder levantar e para poder sair, como algumas pessoas talvez pensem que foi a coisa mais fácil do mundo. Não. Provavelmente a vontade dela de fato era essa, era de ficar deitada, de simplesmente esperar a morte chegar, e é isso, eu gastei tudo que eu tinha. Segundo, a própria dificuldade de ela conseguir imaginar que daria certo, que Jesus realmente era especial, que ele era diferente, porque ela já havia gastado tudo que ela tinha. Ela não tinha mais dinheiro, ela não tinha nada a oferecer para Jesus, a não ser a fé. E foi isso que fez ela ir. Então ela tinha muitas barreiras, mas ela superou com a fé. E nós devemos superar também, de fato, com a fé, né?
que o Senhor Jesus nos dá a oportunidade de ter hoje e de, claro, aumentar ela, né? Algumas pessoas talvez pensam, né? Não, mas Jesus, ele me deu uma fé tão pequena. Eu não sei nem se eu tenho fé. Amigo, você tem hoje a oportunidade de trabalhar esse ponto. Ninguém vai começar e nascer e vir a esse mundo com uma fé enorme. Jesus ele só precisa que você tenha um pouquinho, um grão de mostarda. E ele vai transformar essa fé em algo maior. E você vai ajudar não você mesmo, mas ajudar outras pessoas que passam por essa necessidade. E talvez quão bom seria se alguém tivesse ajudado essa mulher. Eu fico pensando, ela correu e aparentemente, pelo que a história mostra, não dá pra saber, mas ela correu sozinha, né? Ela foi atrás da solução sozinha. Quão bom seria se não tivesse alguém do lado dela, realmente ajudando, incentivando, mostrando o caminho nesse momento tão difícil que ela estava vivendo. Bem, eu e você podemos ser essa pessoa se nós nos colocarmos na mão do Senhor Jesus. Partindo aqui para a parte de quarta, a gente vai estar fazendo ela amanhã, tá bom? Mas a partir do que a gente já leu hoje, deu para tirar ótimos ensinamentos, né? E que o Senhor possa estar nos ajudando a confiar nele, por mais difícil que seja ou que pareça. Vamos agora fazer uma oração e pedir o auxílio do Senhor nesse dia. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui estudando a sua lição, de estar aprendendo um pouco mais sobre o Senhor e que nós possamos confiar e exercer a nossa fé, Senhor, usar a fé que o Senhor deu para cada um de nós e entender que, por mais pequena que ela pareça, o Senhor vai nos ajudar a aumentar ela, que possamos estar firmes nas tribulações, ao saber que o Senhor está com cada um de nós e só pelo fato de o Senhor estar no nosso barco, nós não devemos ter medo. Muito, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.